Domingo, nós celebramos o mistério da Ascensão, né? Então, na verdade, se a gente acompanha, logo depois da ressurreição, Jesus ficou ainda se manifestando aos discípulos, aparecendo, ensinando, orientando, durante 40 dias. 40 dias dava quinta-feira. Mas no Brasil a festa é celebrada no domingo. Mas foi exatamente 40 dias que ele ficou preparando aquela turma para avisá-los que ele ia embora, né? Que ele ia ser arrebatado. E quando Jesus se despede deles, se vocês acompanharem o Evangelho de João, você vai ver que o discurso de despedida dele é longo, né? Mas ele deixa uma última orientação, que está em Marcos 16, no versículo 15, e ele fala: ide por todo mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo que Jesus não falou, não foi só para eles, mas para cada um. Essa é uma missão dada a cada um de nós. Então, presta atenção nos desafios que isso é entregue para nós hoje. Fala, mas como é que a gente celebra esse mistério da Ascensão? E como é que a gente vive isso hoje? 2000 anos depois, quando eu leio essa palavra, como é que eu sei que isso é para mim? E que é para cada um de nós, né? Essa é uma missão dada. Falar de Jesus hoje no mundo que não quer mais ouvir dele, o mundo que acha que não precisa dele, que prescindiu de Deus. Só vocês pararem e avaliar na família de vocês, no trabalho de vocês, o quanto é difícil a gente falar de Deus, o quanto que isso é um desafio para nós hoje cristãos, poder falar dele, poder falar com eles aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo, primeiro capítulo, né? Quando Jesus é arrebatado e que os discípulos ficam olhando para o céu, e aí passam provavelmente 2 anjos e falam com eles: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Então, anunciar para essas pessoas a verdade que conhecemos, que cada um de nós é um filho amado, sonhado, que Deus criou o cosmos do nada, criou o homem, colocou o homem na terra, criou a terra, colocou o homem, e que nós erramos o caminho, resolvemos desistir dele, mas Deus não desistiu de nós, mandou o Filho dele para nos revelar que somos filhos do Altíssimo, nos devolver a dignidade, e fez disso que a gente chama de o projeto da salvação, e que ele enviou o Filho dele, que veio nos ensinar a ser filho de Deus, que morreu por nós, ressuscitou, nos deu a garantia da vida eterna. Anunciar isso. As pessoas olham para você e falam: como é que é? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Bem, nós estamos olhando para o céu porque eu entendo que eu tenho um lugar maior, eu tenho um destino, eu tenho um lugar que eu vou. É lá que eu ponho minha confiança, é lá que eu estou ancorada. Quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe para onde você vai, a forma de você andar é diferente. Você pisa firme, você tem meta, você sabe para onde você está indo. Você tem inclusive pressa. Observa uma pessoa que está dirigindo, não sabe o caminho. Ela atrapalha o trânsito inteiro. Mas sabe para onde ela está indo? Fala, mentira? Então não. Começa a observar as pessoas perdidas de manhã. Você está correndo para o trabalho, você tem gente que está andando, pensando, contando os passos, não sabe para onde vai. Então, por que eu olho para o céu? Porque eu estou alicerçada lá. Lá é para onde eu vou. Eu sei que é lá que nós vamos nos perder. Estar lá com Deus, nos perder nele. Fico imaginando só esse encontro. Mas por enquanto eu estou na terra. Então eu caminho aqui, fui colocada aqui, mas não sou daqui. Caminho aqui, mas para poder chegar lá. Mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar lá no céu, a minha vida aqui hoje é diferente. A única coisa que me conforta quando Jesus fala: ide e proclamai,
Falei, ai, que bom que o senhor falou ide e proclamai, porque o senhor não falou ide e convertei. Porque a conversão é responsabilidade pessoal. Então a nossa missão é semear. A nossa missão é anunciar a razão da nossa esperança e da nossa alegria. Essa é a nossa missão. Permanecer firmes. Num mundo completamente desorientado, sem Deus, a gente permanecer. É fácil? É? Isso é um trabalho de todos os dias. Porque ser cristão hoje, primeiro que eu tenho que assumir que eu sou cristão todo dia. Não tem jeito mais de ser cristão porque você herdou. Ah, minha família inteira é católica. E daí? Qual é a sua experiência com Deus? Então, para mim ser cristão hoje, eu tenho que falar isso e assumir isso todos os dias. E viver uma vida na simplicidade, na alegria, porque eu tenho uma pertença, eu sei para onde eu vou, na alegria e na simplicidade de uma vida que é comprometida com Deus. Os meus passos têm que seguir os passos dele. Mas eu digo uma coisa para vocês, para a gente ser testemunha de alguém, a gente tem que ter sido antes o quê? Como é que eu posso testemunhar da sua vida? Se eu fui o que seu? Amigo. Eu não tenho jeito de dar testemunho de alguém que eu não vi. Então o que Jesus falou? Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Nós jamais teríamos a ousadia de chamar o Filho de Deus de meu amigo. Mas foi Ele que tomou essa iniciativa. Então vocês imaginem, Jesus ficou 3 anos andando com aqueles homens e não colocou eles numa escola de intelectuais, colocou? Não, como é que Jesus preparou? Conversando, numa intimidade, contando parábolas. E tão bonitinho que quando ele contava parábola para a multidão, ele chegava em casa e falava coisas assim, o que vocês entenderam? Claro que nada. Bem, o que o senhor queria dizer aqui? Aí ele explicava. Vocês imaginam o que foi para esses homens ver Jesus andar sobre as águas, ver Jesus multiplicar o pão, ver Jesus acalmar uma tempestade, ressuscitar os mortos. Pode imaginar quando eles assistiram a cena de Lázaro? A viúva de Naim bateu no esquife, falou, levanta. Pode imaginar? Claro que eu não ia nem ver, porque ele está lá do outro lado, você imagina, eu correria. Ele parou o esquife e falou, levanta, vai ficar com a sua mãe. Pode imaginar? O que esses homens viram? Aquilo que está na primeira carta de João. Ele fala, aquilo que a nossa mão pegou, aquilo que os nossos olhos viram. Nós não temos jeito de ficar calado, nós temos que falar. Então por isso que nós temos uma tradição apostólica. Nós acreditamos baseado no que esses homens viram, sentiram, tocaram, abraçaram. Pode imaginar João que encostou o ouvido dele no coração dele? Então quando Jesus é arrebatado, isso é um sinal da divindade dele, ele volta para de onde ele veio, ele volta para o céu, isso é o sinal da divindade dele, mas ele não volta mais sozinho, ele leva toda a humanidade, a nossa humanidade com ele, redimida, transformada, ele leva diante do Pai. Então a nossa humanidade está diante do Pai. Isso é espetacular, né? Não tem mais jeito, isso já é um caso de amor, né? Então eu fico imaginando que para nós também hoje, ser testemunha dele, nós temos que ter uma amizade, uma intimidade. Como é que eu vou testemunhar alguém que eu escutei falar? É possível? Não. Eu tenho que ter vivido com ele. Eu tenho que entender que a presença de Deus na nossa vida é invisível, mas real. Sutil, delicado, mas ele anda conosco. Ele está no nosso meio. Então que quando eu permaneço com ele em oração, quando eu o escuto, quando eu me calo, quando eu chego ali diante do Santíssimo e trago algo para ele e coloco a minha vida diante dele, porque a definição de amigo, né, gente, é uma coisa maravilhosa, e essa definição só cabe nele, né, que é aquele com quem pode ver todas as minhas vulnerabilidades. Eu posso me abrir inteiro na minha miséria e colocar tudo isso na mão dele. Só cabe isso para Jesus.
Como é que você pode entregar toda a sua miséria, a sua fraqueza, só para uma pessoa? Só para quem não vai pegar isso e usar de uma forma errada. Mas aquele que te acolhe na sua miséria e te promove. Só Ele. Você imagina que Jesus deixou esse anúncio nas nossas mãos. Quanto do mundo precisa ouvir essa verdade? Semana passada eu falava para vocês, a igreja tem uma dívida. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. Todo mundo tem que saber que Deus te ama. Você pode não saber o que fazer com isso e não ligar para isso, mas você nunca poderá dizer que não ouviu isso na sua vida. Então todo mundo tem que saber dessa verdade. E agora todo mundo tem que saber que somos convocados, convidados à vida e uma vida que é eterna. Então imagina que hoje nós temos o papel de levar a esperança para quem não perdeu, dar coragem para aqueles que estão se sentindo sem força, com medo, se sentindo desamparados, sentindo abandonados. Que eu digo para vocês, não existe ninguém no mundo abandonado depois que Jesus veio. Não existe. Filho, mas como é que nós vamos falar de Deus para esse povo? Deus está trabalhando. Vocês acham que Deus não está trabalhando na vida de todos nós? Está. Mesmo que a gente não veja, não compreenda, mesmo aquele que fala, não, aquele é perdido. Não para Deus. Deus tem um jeito dele de atrair cada filho, porque Ele conhece a gente. Ele tem um jeito de buscar cada um. Ele tem um jeito de atrair cada filho. Mas o fato de Deus estar trabalhando em cada filho dele, não os isenta da nossa missão de ser anunciadores. E a gente anuncia com a vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Por isso que eu falei, essa forma simples e essa alegria de ter uma confiança incondicional, de estar completamente abandonado, de acreditar nesse Deus que veio nos revelar, que é contado pelos discípulos e que está vivo, e que nós podemos continuar encontrando com Ele, mesmo que a gente não pegue nele, mas que a gente pode sentir a presença dele. Aquele que eu chego aqui desanimada, desamparada, sem força, e saio com uma força absurda, que sinto um bálsamo no meu coração, que eu sou capaz de mudar tudo. É aquilo que está escrito em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, correm sem se cansar, e vão para frente sem se fatigar. Isso é Ele, esse Deus que é real, mas que eu não vejo, mas que caminha conosco, que preocupa, que enxuga as nossas lágrimas, que nos dá conforto, que segura a nossa mão e fala, não tenha medo, eu estou aqui. Aquele Deus que presencia os nossos choros, parecendo menino dando birra, fala, por que será que ela está chorando? Eu estou aqui. Mas a gente não percebe, porque a gente ainda é tão lento para crer. Então, para que eu pudesse hoje estar aqui falando com vocês, Ele é a única pessoa que vocês podem se abandonar. Ele é aquele que você pode chegar ali, ó, que está ali vivo, e contar um segredo, e Ele mudar o que você pediu a Ele, e que Ele vai fazer só o melhor. É aquele que nunca posso falar para vocês, Ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te trair, nunca vai te... Vai ser cuidar de você e só te dar o melhor, é porque eu sei que tem que ter experimentado. Se eu não experimentar, como é que eu posso dizer para você? Confia, posso dizer, confia nele. Ele é a única pessoa por quem você pode assinar uma página em branco. Experimenta isso. Deus permite ser experimentado. Isso é maravilhoso. Aquele que você fala, eu estou com medo, eu estou cansado, Ele fala, estou aqui. Então poder fazer isto, né? Deus vai nos transformando tanto, né? Que não há ninguém que não entenda quem é um cristão. As pessoas só te reconhecem mesmo que você não fale, porque a gente passa a ter um jeito diferente de viver e de ser, por causa da outra regrinha que Jesus pediu. Qual que foi? Amai-vos uns aos outros. Então a nossa amizade, as nossas relações passam a ter um jeito diferente por causa dele. Então você passa a ser mais atento à necessidade do outro, você passa a ser mais solidário, ou se acontece alguma coisa, você é o primeiro que chega, você aprende a cuidar. Ninguém falou nada, você chega, arruma a casa do outro, mas a pessoa está na cama. Alguém precisa de um remédio, você já chega até com um copo de água para tomar, você já comprou o remédio, levou a água. E por que você faz isso? Por causa dele, que nos ensinou a amar, porque a gente experimentou o que é ser amado. Então é maravilhoso saber que para ser testemunha tem que ser amigo.
tem que conhecer. Esse é o desafio da nossa vida. O nosso desafio hoje para ser testemunha de Jesus nesse mundo tão desorientado, tão perdido, as pessoas tão adoecidas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão sem esperança, não conseguem ver o horizonte, as pessoas estão sem alegria, estão entristecidas, mal-humoradas. Falo, gente, está faltando uma coisa maravilhosa na vida de vocês, é Jesus, e Ele é de graça, então você poder falar isso, ajudar as pessoas a desejarem a presença de Deus. Cristianismo é a religião do desejo. Imagina, um dia, por que a gente olha para o céu? Porque é lá que eu vou ficar, o desejo lá, desejar lá e desejar estar com Deus. O que eu preciso fazer para ir lá? O caminho é estreito, mas eu estou disposta a viver porque eu quero viver lá. Desejar isso e colocar isso no coração das pessoas, ajudar o outro a se erguer e dizer, não tem nada perdido para aquele que é filho de Deus, ajudar alguém que não foi batizado, ensinar o caminho de uma alegria indizível. Vamos não ter problema? Claro que vamos, mas a gente passa com confiança, porque temos alguém que nos ama. Isso é uma experiência que você tem que viver, do amor incondicional, de ser amado. Eu sou amada, eu sou amado. Tem alguém que só fica com o olho em mim, que me ama e cuida de mim. Essa experiência é única. Então, a gente tem que pedir a Jesus a graça primeiro, não é de amá-lo, é de ser amado. Fala, me dá a graça de sentir esse amor, de saber que eu tenho, que eu estou com o meu nome gravado na palma da sua mão, que os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados, que meu valor é impagável, custou o seu sangue. Me ajuda a viver isso, porque aí eu vou poder dar testemunho. Me ajuda a poder olhar nos seus olhos. Olha nos meus, Senhor, e me quebra. Não fuja dos olhos de Deus, não fuja dele. Deixa ser desnudada por ele, deixa ser desnudado por Deus. Não chegue contando para ele nada que a gente é, porque já não é nada mesmo. Chega lá e fala com ele, eu vim, esse tanto de nada veio te ver, não sou capaz de nada, mas preciso fazer um tanto de coisa, então vim cá pedir ajuda a quem pode. Então aprender que tudo a gente divide com ele, tudo a gente fala com ele, tudo pede permissão para ele, porque ele está vivo. Não tente andar sozinho pelas suas próprias pernas, aprende a andar no pé dele. Isso é espetacular, andar sobre os pés de Jesus, é espetacular isso. Quando eu fiz mestrado na Universidade Federal, eu corria mais do que qualquer coisa pode correr nesse mundo, porque eu tinha hospital, tinha consultório, no meio do consultório tinha aula na universidade, eu tinha que parar o consultório, voar na universidade e voltar para o consultório, era uma coisa surreal. Eu só dei conta que o mestrado foi feito com ele, porque senão eu tinha dado conta do mestrado, de jeito nenhum, mas, inclusive fiz em 1 ano e meio, que é 2 anos, eu fiz em 1 ano e meio, claro que pela velocidade dele, não da minha. Então, quando eu tinha que correr do meu consultório, que era na Padre Rolim, até na Universidade Federal, que é ali do lado do Hospital das Clínicas, eu falava com Jesus, nós temos tantos minutos para chegar. Como o senhor tem perna comprida, andou naquela Galiléia inteira, uai, só tem umas pernas compridas, então nós dois vamos correr, eu vou subir no seu pé, e nós vamos voar até a universidade, porque é mais rápido ir a pé do que de carro. Eu ria tanto quando eu chegava na faculdade, o professor não tinha chegado ainda, o pessoal, filho, mas você é tão feliz, você ri tanto. Se eu contasse o que eu estava fazendo, o pessoal me chamava de louco, acabava de me internar, porque é o lugar que tem mais louco por metro quadrado entre Santa Casa e o Hospital das Clínicas, é só para dar uma passadinha lá, né? Ia ser só mais uma louca, né? Eu entrava rindo e falava, nossa, você arrasou demais. Eu andava ventada para poder chegar lá e voltar, porque o tempo era sempre muito contado, né? Sempre muito contado, mas são experiências que você vive, que é impressionante, a agilidade que você falava, não, mas você hoje arrasou para mais, mas é saber que você passa por experiências de um Deus que te escuta, que caminha, e que participar de um mestrado vai fazer parte do currículo dele, porque a presença dele fez a total diferença. Então eu fico lembrando do dia que a gente tinha um trabalho terrível de estatística para fazer, e era um trabalho em grupo, e as meninas foram lá para casa depois da aula, e aí tinha que achar, nós começamos a estudar, eu falei, peraí, antes da gente começar a preparar esse trabalho, nós vamos rezar.
Imagina a cara do povo me olhando. Rezar, nós vamos chamar o Espírito Santo, porque esse trem é chato demais, difícil demais, o tempo é curto. O tempo é curto, tem que resolver isso agora, tem que apresentar amanhã aquela luta. E eu rezei e fiz elas rezarem. E o livro que tinha para consultar era uma coisa tão impressionante. Pergunta número 1, tá aqui as contas, vamos resolver isso. Abri e falei, gente, essa aqui é a resposta. E falou, tem uma coisa errada com você. Falei, comigo não, com quem nos acompanha, né, gente? Fizemos o trabalho em tão pouco tempo, eu falei, tem um mistério, né? Tem, nós rezamos para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Então, despertar nas pessoas essa parceria de um Deus todo-poderoso que vem participar da nossa miséria de vida, que vem acompanhar essa nossa rotina, que para Ele é, como dizer, essas bagatelas, mas Ele entra, Ele participa. Tem que colocar no outro, falar, isso é possível, porque o nosso Deus veio para nos buscar, subiu, mas ficou, porque ficou com dó da gente ficar sozinho, e ficou. Então é possível conversar com Ele. Ele te escuta, porque Ele te ama. Então isso é uma das coisas que nós hoje nós que já experimentamos Jesus, que temos a graça de já ter sido tocado por Ele, nós temos que ajudar aqueles que ainda não conseguiram perceber isso, que ainda levam uma religião pesada, aqueles que têm medo de Deus. Vocês imaginam, nós temos que trazer para as pessoas uma boa notícia, essa notícia que traz luz, que traz esperança, que enche o nosso coração de amor e de alegria, poder dizer esse nome tão doce que se chama Jesus. Então poder anunciar isso, poder falar aquilo que mudou a minha história, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a razão de eu levantar, Ele é a razão com que eu corro, Ele é a razão de eu viver, Ele é a razão porque eu quero ser melhor, Ele é a razão que eu procuro meus irmãos de rua, Ele é a razão para tudo que eu faço, por causa dele, porque Ele é real. Então o que me move, o que me transforma é Ele. Ele que falou, não, minha filha, tem um jeito melhor de viver nessa vida, eu vou te mostrar o jeito de ser cristão. Eu vou te mostrar esse jeito. É a presença dele, é a companhia dele que nos transforma. É pedir a Ele em cada Eucaristia, Jesus, tira aquilo que não presta. Eu já falava com ele, eu vou te dar de novo, né, a escritura desse terreno baldio, o senhor pode fazer a construção do que o senhor quiser. A escritura está na sua mão, constrói o que o senhor quiser, porque esse terreno te pertence. O senhor não tem que dar mais satisfação, o senhor pode fazer a obra que o senhor quiser. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Mas deu tudo errado, aparentemente. Por quê? Porque ele ainda não deu a última palavra. É isso, essa confiança que enquanto a situação não resolveu, é porque Deus ainda não se manifestou. A última palavra é dele. Então não permitir que nada te derrube, nada te deprima, nada te entristeça. Por quê? Porque a gente tem um Deus vivo, que essa alegria não é nossa, é a certeza dele. Isso é espetacular, mas para mim fazer isso, nós temos que permanecer na fé, na oração, nos sacramentos, e ser testemunhas dessa esperança, e não deixar ninguém desanimar, não deixar ninguém à margem. Busca seus amigos, os inimigos também, a gente nem pode ter inimigo, Jesus falou que não pode ter. Busca cada um, e aprenda a trabalhar e a rezar, e pedir a Ele, santifique meu trabalho, para que meu trabalho possa ser glorificado o teu santo nome. Trabalhe através de mim, faça através de mim, me ajuda a aliviar. A gente que trabalha na área da saúde, fala, Jesus, me ajuda a tirar a dor, me ajuda a aliviar, me ajuda. Não tenha medo de dizer em quem você crê, não tenha vergonha do nome dele, anuncie, mesmo que o mundo ache que você está atrasada, retrógrada, não tenha medo. Você imagina quando as pessoas escutam que eu vou à missa todo dia, o povo arregala o olho e fala, você está com algum problema? Eu falo, vários. Mas você precisa ir à missa todo dia? Eu falo, você precisa comer todo dia? Pode comer uma vez por semana também. Não é assim? Pode comer uma vez por semana. Isso não te nutre? Porque a mim não, eu preciso encontrar com Ele todos os dias. Lembro demais de Santo Agostinho. A Eucaristia que Jesus deixou, Ele deixou uma Eucaristia para cada dia, para a nossa fraqueza de cada dia. Ele é a minha força. Ele, quando eu chego arrastando dentro da igreja, ele me põe de pé, fala, coragem, minha filha, ainda tem hoje.
Aí de manhã chega morta e fala, coragem, até amanhã. Acabou a missão. Na hora que acabar eu falo, acabou. Não acabou é para andar, para fazer o que eu preciso que você faça. Na alegria de me servir. Porque é uma honra poder servir a Deus. Já pensou? Quando você abre seus olhos, vê que não tem nada doendo e fala, ninguém que eu amo está internado. Espetacular. Ninguém que eu amo está com uma doença grave. Então eu estou por conta dele. Que alegria, Senhor, e que honra é poder estar à sua disposição. Vamos levantar, tomar um banho, ficar digna. Vamos embora? Aonde, lembrem sempre dessa frase, o que o Senhor quer que eu faça contigo e o que o Senhor quer que eu faça por ti. E assim rege o dia. Chega no final do dia, eu falo, espero ter cumprido o que o Senhor desejou, né? Porque a gente dispersa. Durante o dia o mundo nos tira dele. É preciso voltar, toda hora tem que voltar. Não é fácil o caminho, mas ele é maravilhoso. Então nós que já aprendemos essa alegria, que de vez em quando olhamos para o céu, porque a nossa vida está ancorada lá, mas temos que pisar aqui. Eu falo, eu olho para o céu e olho para a terra, porque eu tenho que pisar direito para não virar o pé. E andar no caminho e sempre perguntando para ele, Jesus, não me deixe. Eu falo com ele, se o Senhor não ficar agarrado em mim, eu vou te trair, que eu não presto. E o mundo nos seduz. A vida tem as ciladas. O mundo quer nos mostrar outras coisas que vêm de uma forma tão aparentemente deliciosa. Então me mostra aquilo que não está de acordo. Não me deixe te magoar, te ferir. Não me deixe ferir meu irmão, porque eu vou ferir a ti. Me ajuda a dar graças por aquela pessoa insuportável que eu tenho que conviver com ela. Porque ela é meu caminho de santificação. É ela que mostra tudo que em mim ainda está péssimo. Ela vira o espelho e fala, olha como é que você está ordinária ainda. Como é que você acha que vai chegar no céu? Vai não. Então a gente tem que agradecer a Deus por aquela sogra que eu quero matar, aquela cunhada que eu não suporto. É assim, que as queixas que eu escuto lá no consultório. Então fala, obrigado Senhor, porque eu caí justamente na mão da sogra que vai me dar o céu. Porque eu vou ter que ser tão melhor, que é assim. Então nunca pensar que a gente está pronto para nada. Mas que é o amor de Deus que vai nos lapidando, para que a gente possa chegar um dia onde a gente foi destinado. Nós não temos dimensão do que Deus tem reservado para nós que o amamos. Nós não temos ideia que a vida, além de tudo, ainda é eterna. Que nós vamos reencontrar com todos aqueles a quem a gente ama, que já está lá nos precedendo. E que um dia vamos estar juntos. Imagina, nós vamos ter mais tempo para poder ir embora. Tanto que nós vamos conversar. Imagina, isso vai ser um escândalo. E é eterno. Nós temos que ter essa outra postura diante do sofrimento, da morte. Nós temos que ajudar as pessoas que ainda não dão conta. Falar, tem um reencontro marcado. Por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Você crê nisso? Coragem, vou mandar. Tem um dia ainda que nós vamos estar juntos. E não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não tem separação. Por quê? Porque ele prometeu. E Deus não brinca. É eterno. Nossa vida é eterna, só que a gente não tem dimensão disso. Por isso aqui a gente luta para chegar lá. Atento a tudo. E se ele falou, ide e proclamai o Evangelho. Então a primeira coisa que eu preciso é conhecer a palavra de Deus. Para que na hora certa eu possa empregar a palavra e falar, ele falou isso. É assim. Como é que vocês vão proclamar? E todas as vezes que o padre for ler o Evangelho, para um minutinho e fala, Espírito Santo de Deus, abra meu ouvido, aqui o do coração, e faça com que essa palavra caia e me transforme. Se ela não gerar vida em mim, não adiantou ler a palavra. Ela tem que gerar vida, eu tenho que viver isso que eu estou escutando. Me ajuda. Sem a ação do Espírito Santo, nós fazemos o quê? Nada, escuta, fala bonito que ele falou para o povo. Mas ele falou para mim hoje. Compreendem? Essa palavra de Deus tem que me transformar. Vocês têm que sair daqui pensando, ide e proclamai. Com a vida, com a palavra, com o meu olhar, com o meu amor. E que se alguém te perguntar, por que você faz isso? Você fala, por causa de Jesus. Uma vez um pai me perguntou, isso lá no Hospital da Baleia. Tem dia aquela criançada lá do Taquaril, aquela pobreza infinita. Né? E um dia um pai falou comigo assim, doutor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei, pode perguntar. Por que a senhora é boa? Eu falei, eu sou boa não, boa é Deus, nosso Pai. Mas tem uma coisa diferente, porque Jesus falou que a gente tem que cuidar uns dos outros. Se eu não estiver prestando para isso, tem que ir embora. Se eu levantar de manhã e não puder fazer o bem na vida de alguém, estou servindo para nada. Mas se o Senhor conseguiu ver isso,
Então, se a nossa vida pode dar graças ao Pai, é para glorificar o Pai, não a mim, a Ele. Que bom! Então, hoje, só reza por mim e pelo Senhor. Que bom que o Senhor viu. Não é para isso, mas se foi percebido. Porque o amor remete a Deus. Então, muitas vezes você não precisa falar, muitas vezes você precisa agir, cuidar. Isso tudo é dele. Quem nos ensinou isso? Ele. Então, vamos pedir a Jesus que nos dê essas graças, que Nossa Senhora, que foi como ninguém a cuidar de todos, eu fico imaginando a atitude dela, quando ela não condenou nenhum discípulo que abandonou Jesus, quando ela permaneceu, quando tudo falava contrário. Eu penso muito nela todo sábado. Eu falo, como é que a senhora deu conta de esperar no silêncio? Qual consolação ela teve no sábado? Nenhuma. Ela enterrou ele, ela esteve com ele morto nos braços na sexta-feira, beijou as chagas dele, o enterrou, foi para casa. Você acha que ela dormiu? Tenho certeza que não. Passou o sábado esperando. Alguma coisa tinha que acontecer. Gabriel falou, o reino dele não vai ter fim, mas eu enterrei ele, como é que é isso? Ela devia ficar lembrando, São José não estava mais, os pais dela já tinham morrido, não tinha ninguém, os discípulos tinham sumido. Ela foi buscar a turma, pôr a turma para rezar. Ela esperou sozinha, em silêncio. Eu fico impressionada com essa fé, porque ela não saiu ligando para ninguém, também não tinha nem telefone para ligar para ninguém, não ligou para ninguém, não saiu chorando, não saiu reclamando, não blasfemou, não fez nada, ela esperou. Então o sábado é o sábado da espera, porque na madrugada de domingo, ele entrou lá, né, falou, mãe, eu aqui. Pode imaginar? O que é poder vê-lo outra vez? Mas já imaginou quando a gente puder encontrá-lo? Já imaginou o que é poder tocá-lo como esses apóstolos tocaram? Já imaginou a nossa emoção quando estivermos diante dele? E apresentar a nossa vida e falar, eu cumpri o que o senhor falou lá, que era para proclamar o evangelho. A gente fez mais ou menos, né, Senhor? Mas fez, falou. Então é preciso pensar que isso é real. Quando eu fico pensando lá nasquelas crianças de Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora, de onde a senhora veio? Ver uma mulher na beleza que ela fala, eu vim do céu. E ela vê aquela mulher de corpo e alma, ver aquela mulher, daquela beleza impressionante, e saber que estava conversando com a mãe de Deus. Isso é real, gente, isso não é história da carochinha. Nós iremos vê-los. Eles estão aqui agora, a gente não os vê, mas eles estão nos vendo. Ter essa certeza no coração, carregar essa alegria que a nossa vida não é destinada a um nada, mas nós somos destinados a uma vida que é eterna. Ele podia não ter nos convocado para a vida, mas Ele sonhou comigo. Pensa nisso. Ao que você for deitar, pensa, eu só existo porque Ele sonhou comigo. Eu só existo porque Ele me desejou. Isso vocês têm que contar para as pessoas. Aquela pessoa que está querendo morrer, que está deprimida, que está chateada, que não vê a razão na vida, fala, o sentido da vida é poder amar, é ser útil, a Deus é o irmão. Isso dá razão à vida, isso dá sentido de poder viver. Nós temos que testemunhar isso, essa esperança de que um dia vamos estar juntos. Vai mancando, meu filho, eu te seguro, vamos junto. Você tem uma asa, eu tenho a outra, nós dois juntos voamos. É assim. Mas é com a alegria dessa certeza absoluta. Aquilo que Lucas, se alguém não assistiu esse filme de Paulo, vale a pena assistir, quando eles estão presos e eles vão ser julgados, está tudo preso, a quantidade de cristão preso, e Lucas está no meio deles, só que Lucas não morre nessa, porque ele salva a filha de um romano lá, que estava com um hemotórax, né, ele drena o tórax dessa menina. Paulo avisa que ele é médico, né, e ele salva. Mas Lucas preparando a turma para ser julgado aos leões, e fala com as crianças, e fala com o povo, não, vai ser assim, na hora vai doer um pouquinho, mas lembra, é só um minuto, porque depois nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo. Imagina essa alegria, essa confiança que manteve esse povo de pé,
que não tinha nem medo de ser jogado aos leões. Falaram, não vai doer um pouquinho no início, mas depois nós vamos estar com Ele para sempre. Então, quando a gente estiver passando alguma coisa difícil, pensa, Deus me esqueceu? Não, Ele está aqui, me dando força para poder viver o que eu tiver que viver, porque Ele falou que eu não ia estar sozinha, que Ele ia caminhar comigo. Já falei, Ele já não precisa ver o caminho, Ele sabe. Nós temos que confiar, que nos abandonar, entregar. Mas quando vocês começarem a viver isso com força, com verdade, vocês serão capazes de ser testemunha. Porque para ser testemunha tem que ser amigo. Não existe ninguém que deseja mais a sua amizade do que Ele. A gente acha que a gente que quer ter intimidade com Deus. Deus é que quer ter intimidade conosco. A gente que acha que deseja Deus, Deus nos deseja muito mais do que a gente possa pensar. Deus fica de olho, você esperando, você dá um sinal, fala, opa, deu um sinal e chegou. Dê uma oportunidade. Deixa Deus entrar. Deixa Deus invadir sua vida, virá-la do avesso, colocar ordem naquilo que está desordenado. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Deus ser o seu primeiro amor e ordene todos os amores a partir dele. E depois você vai poder cantar, as pessoas vão te ver cantando, falam, mas por que essa alegria de onde? De onde essa alegria? De onde é essa animação? Falo do ânima, que ânima? Deus. Experimentem isso, experimentem. Aproveite o tempo onde Deus nos permite experimentá-lo, saboreá-lo, senti-lo, tocar. Peçam a Ele essa experiência, peça a Ele a oportunidade de dormir nos braços dEle. Tem um trecho de um teólogo que eu preciso encerrar, que ele fala que a gente permanece nos braços de Deus, que Ele nunca vai nos tirar do colo, isso é de chorar, que Ele nunca vai nos tirar no colo, porque somos filhos, então Ele nos carrega, e que morrer é somente quando Ele nos muda de braço. O dia que a gente tiver confiança suficiente para isso, para nada temer, para nada deixar o nosso coração se abalar, mas para ter uma entrega tamanha e dizer, eis-nos aqui, hoje, Senhor, somos nós, as suas testemunhas, hoje somos nós, aqueles que irão anunciar teu santo nome, hoje somos nós, que queremos ser como somos, você nos convidou para essa amizade, e hoje, a hora que vocês podem cantar com a Pati, peça a Ele, fala, eu quero ser sua amiga, eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, o meu maior confidente, aquele que eu posso contar tudo, porque também não tem jeito de esconder nada, Ele já sabe, mas que eu possa ter essa certeza que eu posso me abandonar, entregar e esperar, como Nossa Senhora esperou, onde ela não tinha nada, ela não sabia da ressurreição, nós sabemos, ela não sabia, o que ia acontecer, alguma coisa ia acontecer, o que ela não sabia, mas ter essa confiança incondicional. Por que nós podemos ter essa confiança incondicional? Onde que ela tem que estar baseada? Porque Deus nos ama. Essa é a confiança. Por que eu sei que Ele não vai fazer nada de errado? Por que eu sei que Ele não vai me dar nada que é ruim? Porque Ele me ama, e vocês têm que repetir isso para vocês. Porque Ele me ama, Ele vai me dar a opção certa. Porque Ele me ama, Ele vai me dar o melhor. Deus não dá o bom, Deus só tem o ótimo. Porque eu sou filha amada. Ele só tem o melhor para a minha vida, porque Ele me quer feliz. Essas coisas têm que estar guardadas em vocês. Deus só me quer feliz. Apesar de eu insistir em fazer tudo errado e ser infeliz, Ele me quer feliz, porque Ele me ama. Eu venho do amor, caminho no amor e volto para o amor, então eu tenho que viver direito no amor, porque eu tenho uma origem e tenho um fim, que não vai acabar, mas eu volto para casa, e o amor me espera de braços abertos. É essa alegria que tem que inundar a nossa alma, para que a gente possa ser testemunha dEle, e dizer, a ascensão é esse mistério, de uma vida que não vai encerrar, porque Deus nos desejou, e nos ama, louvado seja. De São João, né? Capítulo 15, que foi o que a gente conversou, que a gente meditou no domingo, né? Que é o quinto domingo da Páscoa, né? Esse evangelho,
Jesus, ele faz uma parábola, né? Ele faz uma comparação sobre essa imagem da videira. E ele começa dizendo: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Aquele que permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse evangelho é de todas essas parábolas que Jesus conta, a riqueza que é muito grande. E ela é tão interessante porque ela conta para a gente, se vocês lerem tudo em detalhes, que a nossa vida cristã, ela é um mistério de comunhão com Deus. Essa é a nossa vida cristã. Há um mistério dessa comunhão. Eu só consigo ter fertilidade espiritual se eu permanecer em Deus. Então, quando Jesus faz essa comparação, eu sou a verdadeira videira, essa imagem todos os judeus conheciam, porque o templo de Jerusalém, né, escrito a descrição do livro de um historiador da época, que era Joséfo, ele descreve que o templo era de ouro. E que quando todos os anos eles iam fazer uma visita ao templo, né, eles iam oferecer sacrifícios, e lá de fora, quando eles tinham que passar pelo arco da porta, tinha uma videira imensa em ouro e os cachos do tamanho de um homem. Isso já era conhecido, porque isso tem uma referência em Números capítulo 3, quando Moisés manda Josué ir à terra de Canaã, e fala: a terra prometida pelo Senhor, vai lá para você ver a terra. E eles voltam ficando impressionados com a riqueza, que era um lugar que tinha leite e mel. Então, isso já era uma analogia de que o reino de Deus, o templo, era de verdade ali, a terra prometida, né? Então, quando Jesus fala, ele fala: eu é que sou a videira verdadeira, sou eu que sou. Mas essa imagem as pessoas já sabiam. Então, Jesus, mais uma vez, ele faz alusão às coisas do Pai, enquanto ele estava aqui. Ele é o templo, a videira verdadeira, né? Aquele que permanece em mim. Quando nós fomos batizados, todos nós fomos enxertados em Cristo, pelo batismo. Então, é a videira, nós somos colados nele, enxertados nele. E ele fala que a gente precisa produzir frutos, porque estamos enxertados em Cristo. E precisa permanecer nele para que isso produza fruto. Porque sem mim, como diz ele, nada podeis fazer. E aí, no século V, no deserto de Gaza, existia um monge que chamava João. Quando um fiel faz uma pergunta para ele interessante, ele pergunta para ele assim: mas como é que pode conviver a liberdade do homem com sem mim nada podeis fazer? Essa pergunta é uma coisa que a gente pensa mesmo. Mas sem mim vocês não podem fazer nada. Então como é que fica a minha liberdade, sendo que eu não vou conseguir nada? E a explicação dele é, claro, brilhante, né? Ele diz assim: o homem que tem, cada um de nós, quando a gente tem uma tendência ao bem, quando a gente deseja algo do bem, Deus nos dá a força para que a gente consiga realizar essa obra boa. Então, na verdade, as coisas boas do mundo, para que Deus consiga realizar, depende de nós. Porque nós temos que ter um desejo do bem para que a força de Deus possa realizar o trabalho através de nós. É belíssimo isso, né? Então, todas as vezes que a gente tem um impulso, tem um desejo, a gente já sabe que todo pensamento que chega em nós, bom, procede de Deus. Então, quando aquilo chega, oferece a Ele, né? Fala: isso está de acordo, se estiver de acordo, Ele vai permitir que aquilo se concretize, que aquilo seja realizado. Mas como é que a gente pode permanecer em Deus?
que significa isso de forma prática na nossa vida para hoje, né? Porque Jesus, quando fala isso aqui ele fala lá na última ceia. Como é que a gente permanece em Deus? Não tem jeito. Primeira forma de eu permaneço por causa da minha fé, porque eu creio. Então eu permaneço. Quando eu creio, eu não creio numa ideia, eu creio numa pessoa, eu creio em alguém. Acreditar é dar o meu coração a alguém. Então eu sei para quem eu estou dando, eu sei diante de quem eu estou. Então eu tenho fé nele, então eu permaneço nele por causa da fé. A forma que eu tenho de me manter na minha fé, de me comunicar com ele, é pela oração. E a oração é uma coisa espetacular, porque na oração é um momento, primeiro, de um encontro. Então eu me encontro com Deus. A segunda, que para me fazer este encontro, a hora que eu vou encontrar com ele, a primeira coisa que eu tenho que ir é na minha verdade. Então, a gente reza com sinceridade. Tira a cera, tira a máscara e se revela. Porque Deus sabe quem que a gente é, né? Já sabe, não serve para nada, etc. Mas é preciso que a gente diga. Fala: Senhor, eu vim aqui do jeito que eu estou, eu não preciso fingir que eu sou piedosa, eu não preciso fingir que eu entendo, eu não preciso fingir do mistério, só conheço nada que eu sou, que eu creio, eu quero acreditar, eu quero permanecer, eu quero, mas não dou conta de nada. É assim. É sinceridade, porque com a minha sinceridade, eu tirando a minha cera, eu tenho que voltar o meu coração para o Senhor. Se volte para Ele, fica diante daquele que é. Não venha rezar, a gente, né, muitas vezes começa a rezar e voa, dispersa, viaja, passeia. Já falei isso com vocês outro dia. Fala com o Senhor: Senhor, aproveita que o corpo está presente e busca a alma, né? Porque eu estou voando, né? Comecei a rezar, já viajei, já voltei, já fiz uma turnê na Europa, caí de novo aqui na oração. Então a gente arruma um monte de solução, a gente começa a falar com Jesus, já arrumou solução para tudo, já casou, já separou, já teve filho, o menino já morreu. É uma alucinação que a gente vive diante de Deus. Então concentra naquele momento que a gente está ali e pede a Ele a graça. Fala: Senhor, eu vim assim do jeito que eu sou, porque também eu não tenho nada para acrescentar, a pessoa sabe exatamente aquilo que eu sou, né? Então, todas as vezes que vierem, que a gente for rezar, lembra disso. Fica nu. Deixa a sua alma despida. Aquilo que nós somos, nada. Fala: mas um nada que crê. É um pozinho amado. Fala: eu vim porque creio. Quero crescer espiritualmente. Quero dar fruto. Mas não dou conta sem o Senhor. Então a minha fé me mantém presinha nele, agarradinha nele. A minha oração está ali. Mas os sacramentos, eles são fundamentais. Em especial dos sacramentos, a Eucaristia. Porque a Eucaristia é algo que deixa a gente sem fôlego. Porque olha, de tantas coisas que Deus me deixa encantada, talvez a que mais me tira o fôlego é um Deus que nos criou, nos amou e desce até nós para ser o nosso alimento, para matar a nossa fome, a nossa sede. E isso é uma das coisas que mais me deixa impressionada, porque Ele faz isso todos os dias. Lembrando aquela frase de Santo Agostinho, que Santo Agostinho diz que Jesus deixou uma Eucaristia para cada dia, para a fraqueza de cada dia, que era para a gente não desperdiçá-la, né? A nossa miséria, a nossa fraqueza. Então eu venho até Ele na Eucaristia para me ser alimentado. É o único sacramento. Eu chego acabado, cansado e saio revigorado. Eu chego frio e saio aquecido pelo amor dEle. Eu chego triste, abatido, Ele me põe de pé revigorado. A Eucaristia é um mistério de amor. Jesus fala que a Eucaristia é a invenção do amor. É lindo isso, né? Quando Ele diz isso para Josefa: Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Porque Ele nos ama, Ele permanece conosco, Ele nos sustenta, Ele nos deseja, Ele nos espera. E aí tem em contrapartida a gente, né? Quanto tempo Noé gastou para construir a arca, vocês sabem?
A gente ouve falar Arca de Noé, Arca de Noé, Arca de Noé. Quanto tempo Noé gastou para construir a arca? Alguém sabe? Eu tomei um susto quando eu descobri. 100 anos. Claro que a contagem do tempo de lá devia ser diferente, porque 100 anos está escrito. 100 anos. Ia salvar só um pouquinho de pessoas. Moisés, depois que recebeu as tábuas da lei, fez uma arca para guardar as tábuas. Ele fez de madeira imperecível e colocou ouro puro para colocar as arcas. Quando a gente vai receber a Eucaristia, Salomão gastou 7 anos para construir o templo. Para ele colocar a arca dentro, ele fez uma semana de festa. Dançou, fizeram sacrifício, cantaram, para colocar a arca dentro do templo. Quando a gente comunga, a gente recebe Jesus vivo. O autor da palavra, o autor a própria palavra, né? Ele, o autor da vida, o criador da vida, que aquele povo se preparou tanto para poder guardar algo que lembrasse ele. Nós temos o privilégio de receber o Senhor dos anjos, aquele que o céu não pode conter, vem ficar em nós. E nós preparamos quanto tempo para receber Jesus na Eucaristia? Nem precisa falar, porque a gente quer morrer de vergonha, né? A hora que eu fiquei estudando sobre isso, eu falei, que vergonha, né? Que será que em 15 minutos, enquanto eu estava na fila para receber a Eucaristia, eu dispersei meus pensamentos, em vez de estar concentrado diante de quem eu ia receber? Será que eu preparei o meu corpo para poder receber aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador? Com que estado eu venho recebê-lo? Com que consciência eu venho? Disperso. Porque se é um mistério eu permanecer em Deus misticamente pela fé, pelo batismo, vocês imaginem o que é eu recebê-lo vivo e ser a morada de Deus, esse mistério, ele em mim e eu nele. Isso é uma loucura, não dá para a gente compreender, é claro que não, mas dá para a gente começar a pensar que a Eucaristia é algo para a gente tremer, que nós estamos diante de Deus vivo, que vem fazer habitação em mim. E se Ele vem fazer habitação em mim, aí sim Ele pode amar ao Pai através de mim, e pode amar o irmão através de mim, mas eu não, mas por causa dele em mim. Compreende a beleza do que a gente tem na mão e que às vezes a gente não percebe. A gente vem, chega na missa correndo, chega atrasado, não prepara antes, não pensa, não confessa, faz nada. Por quê? Porque de verdade, a gente não crê que recebe Ele vivo. Eu sei que é difícil, Deus Pai fala, é difícil, parece pão, tem gosto de pão, é branquinho, mas você imagina, eu recebo aquele que é um médico que pode me curar. Eu falo, ele pode ser o psiquiatra que me restaura, ele pode ser o psicólogo que me entende. É Ele aquele que mata a minha fome, a minha sede. É Ele que é a minha luz, a minha vida. É Ele que é a razão de tudo. É o nosso Criador. E a gente vem com tanta displicência para a Eucaristia. E a Eucaristia, por excelência nos sacramentos, ela é o que mais me faz permanecer nele. Quanto mais vezes eu comungar, quanto mais vezes eu estiver diante dele, mais chance ele tem de nos transformar. A comida, para ser cozida, transformada, tem que permanecer um tempo no fogo. Então eu tenho que me cuidar disso. Então não tem jeito que a gente tenha, com a Eucaristia, com de vez em quando estar perto, ter uma transformação maior. Quanto mais eu estiver perto de Deus, quanto mais eu tiver a graça da Eucaristia diária, mais chance eu tenho de Deus me transformar e me santificar por causa dele. Mas aí, quando a gente está mantendo a fé, o outro sacramento que a gente precisa voltar, Padre Pio faz uma definição belíssima. Padre Pio falou que confissão é dar banho na alma. Não tem lógica? Tem. A gente toma banho para ficar limpo. Você vai confessar para lavar a alma.
Então ele fala, mesmo que você confessou essa semana, ele fala, e o quarto esteja limpinho, daqui uma semana, quando você voltar, já tem poeira. Então, lava de novo. É uma comparação só de santo, né, gente? Belíssima, né? Então, o que pode nos acontecer, que Jesus falou que a gente precisa ter, uma coisa que chama vigilância. Porque quando a gente está vivendo uma vida de oração, no caminho nosso da santificação, fazendo os sacramentos, comungando, e Jesus fazendo as obras através de nós, nós corremos qual risco? Qual que é o risco? Não tem ideia? Nós corremos o risco de achar que nós somos espetaculares. Falar, não, você que fez isso? Fala, claro que fui eu que fiz. Nada. Nada. Não, Deus fez através de mim. Então, cuidado com a vanglória. Cuidado com a soberba. Cuidado com a vaidade. Porque o mal, ele cresce no meio do bem. Jesus falou da parábola do joio e do trigo. Senhor, a gente arranca? Não. Espera crescer, porque o inimigo não dorme. Quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente reza, mais ele cai batendo pesado. Ok? Essa é a regra. Então, a gente acha que nós somos um espetáculo. Lembra de quando Jesus contou daqueles 2 homens que entraram no templo para rezar? Um batia no peito e falava, Senhor, tente piedade de mim que sou pecador. O outro falava, Senhor, olha que bom que eu não sou igual esse, né? Porque eu pago o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, faço jejum. Nós corremos risco de achar que nós é que fazemos as coisas. Gente, por que Lúcifer caiu? Lúcifer era inteiramente inteligente, mas ele era muito inteligente, que chegou a achar que ele era mais do que Deus, caiu de cabeça. Então cuidado, está escrito na palavra de Deus, cuidado quem está de pé, porque pode cair. E está escrito na palavra de Deus, que até os cedros do Líbano caem. Então humildade, saber que não somos nada, mas Deus pode fazer através de nós coisas espetaculares. Isso Ele pode, porque eu estou me mantendo numa vida contínua de oração, dos sacramentos e abrir para poder viver o amor. Então nós temos que ter muito cuidado para que a gente não se envaideça com aquilo que não é nosso, né? O que São Paulo disse? O que eu tenho que não foi me dado? O que eu sei que não me foi ensinado? Para nos colocar sempre no lugar de lembrar que tudo é Deus que faz através de nós. Então a gente precisa aprender isso, porque é dessa forma que Deus vai nos podando. Quando a gente acha que é bacana demais, que pode fazer demais, a palavra vai te podando, né? Vocês lembram da passagem quando Jesus quer parar, esqueci agora a cidade, Jesus queria parar lá e o pessoal não quis receber Jesus. Aí João e o outro falou assim, Senhor, o senhor quer que a gente manda fogo descer do céu? Jesus falou, uai, que espírito que é que está andando vocês aí? Porque a gente acha que é mais do que Deus, né? Tem que fazer mais outras coisas, né? Isso é tão interessante que na vida beneditina, numa das funções, né, do monge, quando ele tinha que fazer um balaio, ele só tem que fazer um balaio. Se ele acha que tem que fazer 2 ou 3, não é, ele só tem que fazer aquilo que cabe, é um só. Então às vezes Deus vai nos podando, que a gente vai começando a achar que tem muita asa, e fala, volta. Agora ele falou com Pedro, Pedro anda atrás de mim, na frente vou eu. Então nós temos que ter esse cuidado, pedir a Ele essa graça, né, de que ele possa continuar amando, glorificando o Pai, louvando o Pai através da nossa vida. Assim que o padre encerra a missa, glorificai a Deus com a vossa vida. Como é que eu posso glorificar o Pai com a minha vida? A não ser Deus o amando em mim, através da minha vida. Porque sem mim, nada. Mas a nossa parte é se abrir. Então essa parábola é uma coisa para a gente poder pensar, porque Jesus fala, isso aqui é tão lindo, né? Ele fala, não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que vosso fruto permaneça.
O nosso fruto é o fruto da santidade. É o fruto da oração, dos sacramentos e do amor. Nós precisamos, para poder permanecer em Deus, ter uma vigilância sobre os mandamentos. Mas não por medo de Deus, mas por amor a Ele. Eu não faço isso por amor. Os primeiros mandamentos, os 3 primeiros, referem ao Deus nosso Pai e o outro aos irmãos. A gente ainda precisa caminhar um pouco mais até viver o mandamento que Jesus deixou, que é amar como Ele amou. Que é claro que a gente não mata, a gente não rouba, tanta coisa que a gente não faz, mas aprender esse amor do sacrifício como Deus fez. Nós ainda não aprendemos essa parte. É o amor sacrificial, que foi o que Ele fez, Ele deu a vida por nós. Então até a gente aprender a ser consumido por causa do outro, ajudar o outro, entendemos esse projeto de Deus que é magnífico, mas que a gente não compreende, a gente se entrega e permitir que Deus faça a obra que Ele sonhou em nós. Pedir a Ele que nos conceda a graça de não passar ao largo da nossa vida verdadeira, mas viver exatamente aquilo que Ele sonhou. Então uma coisa que pode nos ajudar, a cada dia, por turnos, manhã, tarde, noite, pergunte a Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça contigo? E o que o Senhor quer que eu faça por Ti? Mas somente aquilo que o Senhor quer, não além. Para a gente fazer o exercício da humildade. Não aquilo que eu estou pensando, sonhando, mas aquilo que está de acordo com o que o Senhor quer para mim hoje. Porque para Te amar eu só tenho agora. Para vos servir eu só tenho agora. Então que a gente possa pensar muito nisso. Como é que a gente precisa se manter coladinho nele para não correr o risco de não dar fruto e ser cortado, né? Porque aquele ramo que não dá nada, se ele ficar na planta, ele vai prejudicar a árvore inteira. Mas nós temos um grande segredo para nos ajudar a permanecer, que é Maria. É Nossa Senhora que vai nos ajudar a permanecer em Deus. Ela vai nos ajudar a interceder por nós, nos dar coragem, interceder mesmo, nos ensinar o que é fé. Ninguém teve fé como ela, né? Nos ensinar a confiar em Deus nas situações mais adversas, permanecer colado nele mesmo quando o mundo está do avesso, mesmo quando a nossa vida está do avesso, permanecer em Deus, rezando, participando dos sacramentos, mesmo quando parece que Deus está surdo, mesmo quando Ele não fala nada. Permanecer, saber que o caminho está escuro, não tem importância, se Ele me der a mão, eu caminho. Falo com Ele: Jesus, eu não preciso ver o caminho, o Senhor está enxergando, tudo certo. Eu não preciso ver, eu só preciso Te dar a mão. Se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Então, é que a gente tenha essa entrega, né? Catarina de Siena, que esses dias foi segunda-feira, né? Foi dia dela. Ela perguntou para Deus Pai: como é que eu sei que eu faço a sua vontade? Ele falou: pela paciência da espera. Porque nós somos desesperados. Nós nem acabamos de falar a frase, a gente já quer que Deus já manda a resposta. A paciência da espera. Ela, vocês imaginam, eu sempre, todo sábado, eu lembro dela com a espera. Enterrou Jesus na cesta, os discípulos tinham sumido, até que pôr todos de pé. São José já tinha morrido, e ela esperou o que Deus ia fazer. Pode imaginar? Não tinha ninguém para consolar. Ela segurou na fé, permaneceu ali em oração, pôs os discípulos para rezar, e é claro que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Claro que o filho foi ver quem primeiro? A mãe, pode. Não está escrito não, mas vocês podem ter certeza. Tem jeito de ter sido. Imagina a alegria dela quando viu ele, coisa de louco, né? Então a gente precisa pensar nisso e pedir a ela. Quando estiver muito difícil permanecer, quando estiver muito difícil o caminho, quando estiver muito difícil acreditar, fala: Senhora minha, me ajuda a manter os olhos fixos no Seu Filho e acreditar que Ele me vê, acreditar que Ele me escuta e acreditar que o amor dEle é incondicional e que é eterno e que Ele está atento a tudo que me acontece e Ele nunca vai me abandonar. Me ajuda a permanecer nele e me ajuda a fazer com que a minha vida
eu possa olhar para o meu pai, que meu pai possa se orgulhar de mim e falar: essa menina, esse menino tem a vida digna de um filho de Deus. É isso que a gente precisa revelar ao mundo. As pessoas que olham para nós, que já somos o resto, saiba que nós, de verdade, acreditamos num Deus que é vivo, que caminha conosco, que além de nos alimentar, participa da nossa vida todo dia, está sempre conosco, mesmo que a nossa vida não tenha nada de especial, só correr, trabalhar, fazer acontecer, mas Ele está junto. E que vocês não duvidem disso, que vocês caminhem sempre com aquilo que eu falei semana passada, a mística dos olhos abertos para poder ver o Senhor que está ali do seu lado. E peça a Ele, fala: só me mantém colado, igual o Super Bonder, cola, para que eu nunca me perca. Então, vigilância quanto ao pecado, vigilância, porque o pecado nos separa dele. Peça a Ele a graça, e a gente pede a Nossa Senhora todo dia. A gente fala com ela: Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo isso 100 vezes de manhã. Ave Maria, Virgem Fiel. Eu falo com ela: não me deixa pecar, não me deixa magoar, Jesus, não me deixa ofender. Ave Maria, Virgem Fiel, Ave Maria, Virgem Fiel, para que nos ajude a não pecar. Aí de noite você pede perdão porque você pecou, né? Ave Maria, Mãe de Misericórdia, Ave Maria, Mãe de... É a luta. Está escrito na palavra que a gente peca pelo menos 7 vezes no dia. É uma batalha. E a maior batalha é com a gente mesmo. Então não é fácil, porque a hora que a gente começa a fazer uma coisinha, a asa cresce, a gente acha que pode mais e começa a pecar. Então, vigilância. Vigie, para que a gente não precise ser podado, né, toda hora. Mas que Nossa Senhora, como nossa mãe, interceda por nós, para que a gente de verdade possamos dar frutos dignos do Pai que temos, e que o nosso fruto permaneça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.